dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aí pelo Facebook e pelo Instagram. A gente não conseguiu codificar a codificação do YouTube para esse notebook, então nós resolvemos criar por esse caminho, né? Mas a gente não vai deixar de falar um pouco sobre esse tema. Depois a gente joga lá no site e fica tudo legal, ok? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Hudson, sou coach para casais cristãos, pregador da palavra e pai de duas meninas, uma de 3 anos, Maria, e a outra de 4 meses, Helena, e esposo dessa digníssima senhora esposa, Patrícia Nunes, né? Muito linda, Deus reservou o melhor para mim. Um dia, se tiver oportunidade, eu quero contar um pouco do nosso testemunho, como a gente conheceu algo assim divino, né? Bom, então, Patrícia, dá uma saudação pessoal aí. Bom dia, pessoal. Bom, Patrícia, é muito difícil falar assim o nome Patrícia, porque eu chamo ela sempre de meu amor, meu bem, né, minha senhora. De contar um pouco a sua história, Patrícia, sobre a sua feminilidade, como que você conseguiu assim identificar isso, né, na sua história de vida, na sua história, né, de toda a sua trajetória, como você identificou numa essência feminina na sua vida, assim. Conta um pouquinho mais da sua história, para a gente chegar no ponto assim, onde eu quero. Bem, eu já vinha fazendo processos de mentoria, de terapia com psicólogo, sempre naquela busca incessante. Eu sabia que minha alma estava inquieta, faltava alguma coisa. E aí, mesmo, né, passando pela cura interior, pelos psicólogos, eu continuava com esse sentimento. E nessa busca por algo que eu nem sabia o que era, Deus foi mudando meu coração e eu percebi que o que eu buscava estava dentro de mim, o que eu buscava era ser eu mesma. E tinha forças muito fortes, tinha forças querendo me tirar dessa verdade. E como marco, eu me lembro bem de uma amiga do Hudson, nós estávamos na casa dela, uma confraternização de trabalho. E ela disse bem assim que ela queria ter uma conversa muito séria com as mulheres que inventaram que nós precisaríamos estar no mercado de trabalho, estar em casa, que, enfim, que ela não, digamos assim, gostaria de matar as feministas mesmo, porque isso gerou uma sobrecarga muito grande sobre nós mulheres. Nesse sentido de que nós estamos ali todo momento sendo cobrados em todas as partes e nossa cabeça, né, chega a um ponto de não dar conta. Chega a um ponto de não dar conta. E aí eu saí dessa confraternização refletindo em cima do que ela colocou e caiu muito bem no meu coração. Que tinha algo errado nesse ponto, assim. Deus já vinha trabalhando, mas eu não tinha achado que ela ia do certo. Entendi. E vou contar algo para vocês. O Hudson que sou hoje, ele não existia há alguns anos atrás, né? É praticamente o homem que sou hoje. E eu dou graça primeiramente a Deus, que sem ele, né, ter usado, tocado meu coração, nada podia ter feito. Mas, com essa graça divina, desceu sobre Patrícia praticamente, e ela foi uma ponte pela minha transformação. A importância da mulher em salvar o casamento, da mulher em transformar a vida do esposo. O esposo ele pode conseguir isso em relação
A mulher pode, né? Mas a mulher, ela tem um jeito para chegar até ao coração de alguém. E a mulher é bem inteligente. Ela consegue, na sutileza, influenciar uma pessoa. Principalmente se for um homem. E principalmente se for o homem que mora junto com ela, né? Então, ela usou essa artimanha para o bem, para chegar até o meu coração e, aos poucos, a conta-gotas, conseguindo uma transformação. Então, a mulher ela é essencial para a transformação do homem. E como você, meu amor, me ajudou a ser o homem que eu sou hoje? Sim. Bom, é, eu nessa busca por me encontrar, nessas necessidades de né, ela faz coisas no lugar do anseio do meu alma, eu fiz um curso chamado Um Ar para Florescer. E nesse curso falava sobre o papel da mulher. Então, foi na época que eu comecei a usar Instagram, eu lembro que eu ia para o banheiro escutando live, eu ficava todo o tempo ali sedenta. Tem uma podcast feminina embaixo, também a Jaqueline Bastos, que me ajudou muito. E aí falava muito do papel da mulher. E dentro do curso falava também do papel da mulher. E falava do curso do Gustavo Abadi, que é o curso Seja Homem. Então, o que eu fiz? Eu comprei. O pessoal do Instagram, você já pode buscar eles lá. @Gustavo Abadie. Né? Se não me engano é assim. Mas qualquer coisa de dar Gustavo espaço Abadie, quem vai procurar lá também. Tá? E aí, depois de fazer o curso, sabendo que eu estava errado comigo, fiz o curso Seja Homem, propus para o meu marido, né, que ele fizesse o curso, que eu tinha gostado, que eu tinha comprado. E ele é muito dócil. Eu falo assim, para mim, não é fácil? Não, não é fácil por mim, porque eu sou muito apressada, eu quero as coisas para ontem. Mas Deus sempre me fala, espera, é no tempo de Deus. E aí eu propus e ele fez no tempo dele, né? Não que tenha demorado, mas porque eu sou ansiosa para isso, eu quero as coisas para ontem. E a Maria já vem no caminho, nós estamos aí, rodando as asinhas dela e as minhas. E aí ele fez esse curso. E aí, nesse curso, nós fomos, né, nesse caminho, nós fomos descobrindo que os nossos caminhos, nossos papéis estavam invertidos, mas com um único detalhe. Nós, mulheres, nós, trancos e barrancos, né, de qualquer jeito, a gente é capaz de levar aí o papel do homem, de fazer, de desempenhar, e o papel da mulher ao mesmo tempo. Sendo que, só cortando um pouquinho, o homem já tem a dificuldade de exercer algumas funções femininas. Ele não consegue, ele tranca, ele trava, ele não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ele precisa fazer cada coisa. E as mulheres, elas têm essa excelente habilidade de fazer várias coisas e dar conta. O pior que dá conta, né, muitas vezes. Mas continue. Mas não que a gente seja melhor ou pior, é característico do nosso perfil. E aí, bom, eu vi que eu estava fazendo um monte de coisa aí, um monte de coisa que não precisava, que não era do meu papel, tinha faltando com o papel dele, e eu estava fazendo o meu papel também. Então, porque, como você disse, os homens não têm a mesma facilidade que a gente, ou a mesma propensão, na cabeça deles não quer caber tanta coisa. Então, a minha cabeça estava dando pânico, eu estava enlouquecendo. E eu não estava dando conta. Foi aí que eu vi que ela tem alguma coisa errada. E aí, é, é, eu falei, meu papel principal hoje é tentar fazer a minha parte para colocar as coisas no lugar. E, e aí a gente cai num ponto que, mas a mulher faz, e aí eu, né,
as que têm um temperamento mais forte, aí, as mulheres coléricas aí, que nem eu, sabem que a gente faz e faz, né? Quer fazer e é custo custar. Só que prestem muita atenção aqui, que ainda que ao desempenhar uma função, ainda que tomar uma decisão, nosso marido esteja errado, se a gente sentar, conversar com ele, né, não pecar pelo pecado da comissão, é o que eu digo, não pecar pelo pecado da omissão, sentar e entrar em acordo. Mas, se depois disso tudo, o marido ainda se manter relutante, se manter rígido ali naquela colocação que você sabe que é errada, não peque pelo pecado não peque pelo pecado da omissão, mas também não peque pelo pecado da desonra do seu marido, não peque pelo pecado de estar fora livre do chamado que, olha, do chamado que Deus tem para você. E Deus honrará, e a misericórdia de Deus será imensa naquela situação, mesmo seu marido estando errado. E uma coisa que você precisa saber é que se, mesmo você estando certa, for contrário ao que diz o seu marido, a graça não vem. Não tem a graça de Deus. E assim, as coisas não caminham. Então, um exemplo bem simples aí. A gente sempre saía de casa atrasado. A Maria, tinha que levar a Maria para a escola e me levar para o meu trabalho. Hoje eu estou de licença maternidade. E aí chegava num certo ponto, meu marido, o amado marido, né, o senhor aí, sempre tinha que pegar um caminho mais longo, porque a gente tinha saído atrasado, principalmente no dia de quarta-feira, que é o dia que o trânsito está horrível, eu já tinha feito essa observação. E aí, se a gente pegasse o caminho mais perto, que ia gastar menos tempo, a gente ia chegar atrasado porque o trânsito estava horrível. Eu sempre brigava com ele, mas você sempre tinha que fazer de casa. Nós sempre saímos e a culpa era sempre dele, né? Eu não tinha culpa nenhuma. Não. Santinha, Santa Patrícia. Então, que a gente já vai gastar gasolina de novo, a gente tá com pouco dinheiro, e a gente tá com pouco dinheiro, e não sei o quê. Foi até, né, que Deus foi me moldando e eu vi. E não está adiantando. Não vou brigar mais sobre isso. E toda vez que eu ver que está acontecendo, eu rezo, falo, recebe, Senhor, me honra, Senhor, porque dá difícil ficar calada. E pronto. Aí, eu deixei isso. Parei de implicar com isso. Isso parou de me incomodar no sentido de que recebe Jesus. Eu não vou brigar com ele por causa disso. Eu sei que nossa situação financeira está ruim, mas é o meu marido, eu tenho que honrá-lo. E eu não vou desrespeitá-lo mais. E se eu não sei falar direito, então não falo nada. Porque eu só sei. Eu falo que eu vou levar esse homem para o céu, porque ele me aguenta e eu falo mesmo. Então, assim, vocês têm noção do quanto que Deus está me moldando aí nesse sentido de silenciar. E aí, hoje, o que acontece? Eu estou em casa de licença maternidade, mas eu percebo que ele sai de casa aqui com 20 minutos de antecedência, com 25 minutos de antecedência. Ou seja, o que antes me incomodava, que eram os atrasos, que gerava aí uma mudança de percurso, que gerava um monte de, né, de desavenças entre a gente e que faziam com que eu não honrasse, acabou. Simplesmente porque eu resolvi entregar para Deus e ver, nessa situação eu não consigo, não adianta nem eu falar nada, porque eu não sei falar. Então, assim, é coisa simples, mas que a gente precisa deixar de verdade ele dirigir, ele comandar, ele estar à frente. E na hora Deus me honrou, Deus vai te honrar sempre. Deus me honrou, Deus veio com a graça dele, olhou para mim e as coisas vão se encaixando. Bom, e nesse mundo de hoje, assim, vamos dizer assim, que a mulher,
ela consegue. Se eu fosse classificar uma mulher como um celular e um homem, o homem seria aquele celular da Nokia, né, aqueles tijolão, consegue pegar muito bem ligando. Não perde sinal, não. O que ele foi chamado para fazer, aquele celular, ele faz bem feito, né? Que pega até na roça. Mas aquela função. A mulher não. A mulher, ela é como se fosse um smartphone, né? Ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Várias coisas, no mesmo aplicativo, no mesmo aparelho. Então, a mulher tem essa capacidade de ser, vamos dizer assim, moldada para ser um grande auxílio, né? E aí que entra a história da feminilidade. O que, por conta desta grande 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1, né? Sabe fazer um monte de coisa. Muitas vezes ela pode se perder. Pode se perder neste mundo. Se perder naquilo que ela foi chamada, por aquilo que ela foi escolhida por Deus. Todos nós temos um cerne, um sentido de vida, um propósito, cerne, central, toda a humanidade. E tanto um homem como a mulher tem esse objetivo final. E pela mulher saber fazer muitas coisas, inclusive até exercer papéis masculinos, ela pode se perder em algumas coisas. E aí que entra a feminilidade. A feminilidade, ela precisa ser trabalhada muito bem para que ela possa voltar a esse caminho para Deus. E aí que entra a essência feminina. Como que é essa essência feminina? O que é a essência feminina? Não caberia aqui numa live, num livro, digamos, o que Deus criou, ele nos reserva um mistério em todo momento. Mas o inventor da máquina, ele sabe muito bem para qual finalidade a máquina foi criada. E a gente, quem nos criou foi Deus. Se ele nos criou, está lá, na palavra de Deus, qual é a nossa essência, como que a gente precisa ser. Nós não fomos criados por uma sociedade feminista, barulhenta, competitiva, de igualdade. Nós fomos criados por Deus que criou o homem em suas qualidades e em suas características específicas aí. Tem uma frase de São Francisco de Assis que fala: Senhor, dá-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E então, o que eu digo assim nesse sentido da feminilidade, da essência, para salvar o casamento, para ajudar, fazer com que o casamento dê certo, eu posso mudar. Então, São Francisco fala, dá forças para mudar, o que pode ser mudado. O que pode ser mudado? Eu ou meu marido? Eu não posso inicialmente mudar. Então, eu preciso rezar, pedir a graça da ousadia em mudar. Então, nesse instante, eu peço que o Espírito Santo visite você, mulher, visite você, esposa, que, assim como eu um dia descobri estar nesse caminho de querer competir com seu marido, de ver o seu marido como seu principal adversário e não querer ser o que você é e se afastar da graça de Deus. Que neste momento Deus te dê a graça da ousadia em mudar, por essa intercessão de São Francisco. Te dê a graça de ser segundo o que Deus fala. Mas, como assim mudar? É mais que vinha
quando eu preparava esse momento, eram várias camadas de tinta sendo colocadas ali de forma errada. Não foi o escultor quem colocou. E o que Deus quer fazer comigo, Ele tem feito comigo a cada dia, e ele talvez não está aí na primeira camada de tinta, são várias e várias e várias e várias e várias, várias. É tirar essas camadas, tirar o que nos afasta da nossa essência, para que possamos ser segundo o que diz Deus. Nós sabemos, como eu disse, eu falei, fiz o curso de que meu marido também tinha se afastado da essência do chamado que Deus tinha para ele. Mas eu posso mudar? Não, eu posso fazer o que eu fiz. Propor a ele um vídeo no tempo dele, que não foi fácil esperar. Não que ele tenha demorado, mas não foi fácil. Me conter não foi fácil. Domar o meu temperamento, as coisas não se ajeitando. Então, simples assim. Eu tenho que começar por mim, porque é o que eu posso mudar. Eu não tenho que querer reinventar a roda. Eu tenho que começar por simples. É interessante você falar sobre essa camada de tinta. Eu estou lembrando uma visita que eu fiz lá em Catasalpas da Noruega, em Minas Gerais, aqui perto. Lá tem uma igreja onde está em reforma. E segundo um padre, ele me disse que essa reforma ele precisou tirar, não sei se será 8 ou será 7 camadas de tinta do original, do verdadeiro escultor, daquela obra que está ali atrás, lá de tudo, né? E enquanto o restaurador, ele foi tirando camada por camada de tinta, o original era ouro 24 quilates, todo decorado. Então, aí que entra muitas coisas. Primeiro, entra a maquinação do mal, a influência do inimigo, do maligno na nossa vida, ideologias contrárias a essa essência, né? Pensamentos, opiniões próprias pessoais. Então, ela entra tudo isso. E isso são camadas e camadas de tinta que vai colocando sobre o ouro que você, mulher, quer. Muito ouro de 24 quilates, ouro puro, sem nenhuma liga, sem nenhuma mistura. O ouro 24 quilates é exatamente isso. Você, mulher, é um ouro puro. Você é algo que foi esculpido por Deus. E Deus tem um propósito. Como ela disse, o Criador sabe para o que ele foi criado. Se a gente, imagina só, uma escultura de barro, dizer para o olheiro, eu não sou isso que você quer que eu seja. Eu quero ser outra coisa. Pode ele dizer isso para o olheiro? Sendo que o próprio olheiro criou ele sendo aquilo ali. Quero ser agora, eu quero deixar de ser vaso para ser uma estátua ali. Não, não pode. Ele continua a ser vaso. Ele pode pensar que é uma estátua, mas ele continua sendo vaso. Porque o Criador criou ele daquela forma. Então, essas. Né? Ser mulher é um ouro de 24 quilates. Tenta resgatar isso lá, tira as camadas de tinta e resgata lá no seu interior. Isso. Mas com alguma colocação essa pergunta? Em cima disso, nossa, tem bastante coisa para falar sobre esse ponto. Temos 36 minutos. Pode deixar, mas seu objetivo. Seu objetivo é comigo mesmo. Em cima disso, lá em Provérbios 31, 10, fala assim. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrar superior das pérolas é o seu valor, né? Em cima do que o Senhor, meu marido, disse aí. Confie nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. E aí é um questionamento que veio assim, aquelas mulheres que têm, para mim, eu digo que não foi fácil iniciar esse papel de mudança, não pelo meu marido, mas por mim. E as mulheres que têm os maridos que traem, que
são grossos, né? Coisa que o marido nunca foi, que batem, que agridem. Como que elas vão fazer? A palavra de Deus mesmo fala. Elas vão ser mulheres do mesmo jeito. Eu não vou ser mulher, eu não vou restaurar a minha essência, ser aquilo feminino dentro de casa, somente se o meu marido merecer. A palavra de Deus fala assim. Nunca ela lhe proporciona o bem. Nunca não. Essa palavra nunca é forte aí, né? Então, não é porque o seu marido é o que é, não é porque o seu marido é bom, porque o seu marido é dócil como o meu é, que você vai mudar, que você vai se restaurar. É porque é o seu processo de santificação, é o seu processo de céu aí. Então, é tudo, é onde Deus quer levar você para o céu. Se o seu marido vai mudar, se ele vai melhorar, é outra história. Tudo o tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E também, apesar de ser uma só alma, o processo de santificação é diferente aí. E desse mistério cabe ao Senhor aí fazer o julgamento. Uma coisa que eu queria falar nessa questão, a gente sabe, né, que a palavra de Deus fala, a palavra submissão. Vamos me apedrejar aqui. A palavra submissão, hoje em dia, ela é muito, sim, polêmica, porque foi através de ideologias, de falácias, de opiniões que foram modificando, que foi adulterando aquilo que é de fato, né? De fato, a submissão não quer dizer transformar a mulher em um capacho, uma escrava. Isso é fato. O que até mesmo o próprio, vamos dizer assim, posso está falando sobre também entre homem e mulher, o machismo, por exemplo, o machismo que também é condenatório, o machismo que colocava a mulher como capaz, como imposição da submissão, que não é legal. Mas a submissão tem um outro sentido, ela tem um outro significado muito mais belo e valoroso, porque são olhadas pelos olhos de Deus e não pelos olhos humanos. Né? Vamos lá. Não pode falar. Então, só me trazendo uma reflexão. Nós não precisamos suportar os nossos superiores no nosso trabalho, dar prestar contas, temos a hora de chegar, a hora de sair, temos que entregar o trabalho. Então, mulheres, quem trabalha fora, quem precisa cumprir horário, quem precisa chegar na hora no médico, está sendo submissa. Está agindo segundo uma regra. Então, ele está sendo submissa nessa questão. E a todo momento, nós precisamos ver que nós estamos vivendo essa submissão. Não é somente em questão disso, nós dependemos de todo mundo também. Então, a submissão é a dependência. Eu dependo da pessoa que fabrica o meu alimento, eu dependo da pessoa que faz a parte de escovar o dente. Eu dependo. E por que eu não posso depender do meu marido? Por que quando eu falo em ser submissa ao marido, se depender do marido, que é a pessoa com quem eu escolhi para estar do lado o resto da minha vida, a pessoa que escolheu estar do meu lado o resto da vida, porque quando eu falo aí dessa submissão, o seu treino, o chão treino. Poxa, meu marido não é um menino. A gente tem que ter essa consciência. Ele não é um menino. Ele é a pessoa nessa face da terra mais comprometida com a minha felicidade. Ou que deveria estar mais comprometido. Então, alguém tem que iniciar aí nesse comprometimento também. Se comprometa você com a felicidade dele. E aí,
nessa questão da submissão, por exemplo, nós temos duas formas de falar, a mesma coisa. A primeira forma de falar é, amor, e eu falei muito assim, né? E preciso me segurar para não falar assim. Porque vem, o pensamento vem, a vontade vem, mas ela passa. Você reza, você respira fundo e você vai no meu caminho do céu. E aí virar pro seu marido, ai, amor, você tá vendo que eu tô cansada? Poxa vida, arruma uma coisinha pra mim. Você, nossa senhora, não consegue enxergar que eu tô morta de cansada. Ou você chega pra ele e fala assim, meu amor, hoje você pode arrumar uma coisinha pra mim? É assim que eu faço? Hoje agora sim. Mas antes. E que existe essa voz doce como mel? Não tem como. E aí o que ele faz? Ele vai lá e arruma. Ele ainda brilha a pia. Quem conhece o método Fly Lady aí, que é o método que eu estou utilizando aqui em casa para dominar os processos aqui, na versão da Pamela Arumá, que é uma versão cristã, que nós sabemos que o método Fly tem a sua versão, né, que contraria aí o que diz a palavra de Deus, mas a Pamela Arumá está dando uma visão cristã aí ao método, e ele vai lá, ele lava uma cozinha, ele vai lá e lava os pratos e enxuga, seca e guarda. Então, assim, não sem briga, gente. Porque a nossa casa precisa ser um ambiente calmo, a nossa casa precisa ser aconchegante, precisa ser um lugar que a gente quer voltar. Se a gente está em casa, se o marido acabou de chegar em casa, a gente só sabe falar, tô cansada, as crianças não sei o que, não. Que marido que vai querer ficar? Que homem que quer estar num ambiente onde só tem xingamento, onde ele também chegou cansado, e aí ele já chega em casa só vê reclamação, e criança chorando, e falta paz no lugar que ele mais precisa de paz. E aí a Pamela fala também assim, a Pamela Arumá, se eu posso resolver uma coisa com duas palavras, eu não vou falar três. Se eu posso resolver sem falar nada, eu pego, vou lá e faço. Por exemplo, aqui em casa é assim, na verdade, a toalha, não é ele que deixa. Quem deixa a toalha em cima da cama é ele. Não sou eu. Mas ele sempre, a vida inteira, foi lá, guardou sem falar nada. A tupituda que sou eu. Mas se eu posso resolver alguma coisa em copo sujo na pia, se eu posso chegar lá, lavar, guardar, sem falar nada, eu vou lá e faço. Se eu posso falar duas palavras, eu não vou falar três. Por quê? Porque é muita coisa desnecessária que a gente fala. É muita briga, muita confusão Muito desnecessária. desperdício de energia, né? Exatamente. A gente poderia fazer em outras coisas. As batalhas que a gente trava com esse tipo de coisinha, de picuinha, é muito, muito, muito grande. E aí, a gente precisa ver que falta o quê, muitas vezes, para a gente poder conseguir mudar? Força, sabedoria, resignação, como eu disse, pode ser essas forças. O caminho é rezar e pedir a Deus. Porque humanamente é impossível. Ai, poxa, eu vou parar de reclamar do meu marido, vou passar a lavar a louça que ele deixa suja, eu vou passar a guardar a toalha dele sem xingar, eu vou passar a recebê-lo com um sorriso quando ele chega em casa e não vou reclamar em um primeiro momento, vou esperar um momento propício. Isso vai mudar? Será que vai mudar? Meu marido ele não se vergonha, ele vai gostar e não vai mudar. Gente, a gente está esquecendo de uma coisa. Que tem a graça de Deus. Que Deus vê que não existe sacrifício nosso que Deus não veja. Então, à medida que eu sou submissa, que eu me mortifico, porque não é fácil para a mulher ser submissa, se Deus não nos pediu algo fácil, da mesma forma que não é fácil para o homem amar a sua esposa e foi o que Deus pediu para ela. No momento que eu ali, me mortifico, eu atraio os olhares do céu sobre mim. E aí, Deus entra onde eu não posso ir, onde humanamente meu marido não vai parar de me trair nunca, mas para Deus tudo é possível. Patrícia, mas se eu for submissa, meu marido não vai me deixar fazer nada. Não é mesmo, meu amor?
Aí eu tô falando assim, mulheres, vocês são... Tá faltando sabedoria aí. Vocês estão deixando os hormônios falar mais alto. Sabe por quê? Prepara, você quer conversar com o seu marido sobre alguma coisa que você tem certeza que ele não vai aceitar e tal, né? Mas é uma coisa correta, segundo a vontade de Deus, né? Nem vão ser espertinho, não. Prepara o jantar, faz a comidinha que ele gosta, põe as crianças para dormir, manda as crianças para casa da avó, escolhe aquela musiquinha, escolhe uma camisola, prepara aquela noite de namorar, de se curtir, dorme, né? Descansa. No outro dia de manhã, vai e conversa com o marido. No outro dia de manhã, vai e pede para ele, né? Conversa, coloca, propõe a ele aquilo que você, né, queria fazer. E o que vocês acham que vai acontecer, gente? É claro que ele vai estar mais vulnerável. É claro que, se for possível mesmo, se era apenas uma questão de um momento de pedir errado, é claro que ele vai aceitar. Agora, o marido acabou de chegar em casa, você está precisando, sei lá, de sair para comprar alguma coisa, o liquidificador quebrou, não sei, alguma coisa que você precisa. Primeira coisa que você fala é, amor, o liquidificador quebrou. Preciso comprar outra. Amor, não vi você no liquidificador. Como coisa seu suco? E ele com a cabeça cheia de problemas ainda na rua, acabou de ser demitido, sei lá, tá com mil coisas na cabeça. E aí? O que ele vai falar? Se vira sem liquidificador. Eu dei um exemplo muito pequeno, mas você vai colocar aí na sua situação, você vai conseguir identificar o que é que você vai precisar de saber pedir. Na verdade, a gente precisa saber pedir tudo, né? Então, gente, mulheres, usem a cabeça. Ela não é só para você passar uma linda maquiagem. Hoje meus cachinhos estão tão bonitinhos. Olha, eu lavei a cabeça domingo. Não, sábado. Olha bem, cabelo cacheado é assim. Quando ele tá sujo é que ele fica bonito. Mas não é só para isso. É para você poder aprender a saber o caminho do coração do seu marido. Se você não sabe, quem vai saber, gente? E aí eu descobri, né, diante desse caminho que eu venho percorrendo, que o meu chamado a ser a mulher segundo o coração de Deus era de fazer com que o meu marido fosse esse homem segundo o coração de Deus. E aí, nesse fazer com que o meu marido fosse o homem segundo o coração de Deus, significaria me mortificar, significaria ser mais dócil, significaria estar menos presente e deixar que ele tomasse mais. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também, né, que é complementar a esta, a importância da mulher que ora, né? Então, primeiro que você falou sobre a questão da submissão. E a submissão nada mais é do que o maior exercício da humildade. A mulher tem essa capacidade ímpar de resolver problemas e entender a causa do problema. Então, ela consegue identificar esses pormenores que o homem às vezes passa desapercebido. E a mulher se colocar como submissa, em respeito ao homem, como diz a palavra de Deus em algumas traduções, um auxílio necessário, né? Que leva um auxílio necessário do homem, é um sinal de humildade. Jesus mesmo fala que aqueles que se rebaixam serão exaltados e aqueles que serão exaltados serão rebaixados. Então, a mulher que se coloca na posição humilde, ela ganha o coração de Deus. Esse é o centro do negócio. Imagina só, se eu ganho o coração de Deus, imagina o que você pode fazer. Maria Santíssima, Maria, mãe de Jesus, ela alcançou o coração de Deus a ponto de ser chamada cheia de graça pelo anjo. Tanto que tudo que Maria necessitava, Deus estava ao lado dela.
a salvando de muitas coisas, a salvando deles, Jesus ser morto logo nos primeiros dias de vida, né? Também. Então, uma mulher que ganha o coração de Deus, ela tem praticamente tudo ao seu favor. E o mais interessante, que ela não faz a vontade, ela não faz a sua própria vontade, pois é a vontade de Deus. E quando ela faz a vontade de Deus, aí sim ela pode pedir tudo que será vos dado, inclusive a salvação do seu casamento. Então a submissão salvará o teu casamento pelo fato da humildade ao tocar o coração de Deus. E aí que neste momento entra a posição da mulher que ora. A mulher que ora, ela quando ela dobra o joelho no chão, ela está lutando contra as forças infernais. E a primeira mulher que viveu nesta vida, pecou contra a desobediência, veio outra mulher que trouxe a salvação, que é Maria Santíssima. Essa sim, quando da posição de humilde se coloca em oração, ela começa a transformar o seu casamento. Então, qual a importância da mulher, meu amor? De ser da mulher que ora e ser submissa ao marido para salvar o seu casamento. Né? Então, sei lá, o que você disse perfeitamente. Primeiro ponto, ela atrai os olhares de Deus para ela, como você mesmo disse. Deus olha para a mulher que se sacrifica, Deus olha para a mulher que se multiplica aí sua grandiosidade, seu eu, e aceita ser cuidado, aceita ser protegido. Segundo ponto, quando a gente se submete nesse sentido para salvar o nosso casamento, para fazer do nosso casamento de sucesso, quando a gente se submete, quebrar a ser amor dentro do relacionamento, não é comportamento, não é a inclinação do nosso marido que vai resistir ao amor. Se a mulher ela é segundo o coração de Deus, ela é por amor, pura doação, e não há mal que vocês falam. Outro ponto é que os casamentos hoje estão presos no círculo vicioso, que é imposto por uma sociedade que não tinha quanto aqui é sagrado. E o que esse círculo vicioso fala? Que se eu não pensar em mim, quem mais vai pensar? Eu preciso ser egocêntrico, egoísta. Meu marido não está nem aí para mim. Então eu vou pensar somente em mim. Quando a gente segue o que diz a palavra de Deus, a gente começa a pensar no outro. E a gente entra num círculo virtuoso. E o que acontece nesse círculo virtuoso? Ganha aquele que mais se doar pelo outro, gente. Ganha aquele que mais se doar pelo casamento. Ganha aquele que mais for presença de Deus, doação e sacrifício. E isso dá uma sorte danada no casamento. Isso fortalece o casamento. Danada não, porque danado é condenado ao inferno. Aqui a palavra danado significa condenado ao inferno. Tá vendo? A nossa forma de falar. Por mais que a gente queira se moldar, ainda existe falta de familiaridade, mas isso faz com que o casamento se fortaleça. Isso faz com que o casamento volte à sua essência. Bom, e aí outra pergunta muito pertinente, provavelmente lá você respondeu, mas não ficou muito claro. Agora vamos trabalhar com uma clareza. O homem e a mulher têm que ser iguais? Não tem e não devem ser iguais. Dentro do departamento familiar, cada um possui seu papel distinto. Cada um possui seu Deus chamou.
Não que, quando não é possível, Deus não vai honrar quando o homem ajuda a mulher e vai lá na louça. Quando a mulher ajuda o homem, trabalha fora. Mas o que acontece? É que tudo no seu lugar e ele não entra no outro ali apenas como um auxiliar, como uma ajuda. E esses papéis eles precisam estar bem estabelecidos. Mas o que acontece é que eles estão ali invertidos, a mulher está sobrecarregada, o homem está cada vez mais fraco, cada vez mais acomodado. Por quê? Por causa de ser igual. Quando a gente diz ser igual, a gente não vê ninguém brigando aí pro homem com direito igual da mulher, né? A gente só vê as mulheres brigando por querer ter direito igual dos homens. Como se o de ser homem fosse melhor do que ser mulher, gente. Se a gente luta por alguma coisa, a gente está lutando por algo melhor. E eu não quero lutar por ser homem, não, porque eu sei o meu papel de mulher, que Deus me chamou a ser mulher. Cada um tem sua importância aos olhos de Deus. Né? Ter direito igual dos homens é dizer que o direito dos homens é melhor do que o direito das mulheres, e não é bem assim. Deus faz as coisas perfeitas. Então eu não vou querer ser igual ao meu marido, ou ter os direitos iguais, porque eu tenho as minhas Quem particularidades. supervaloriza é a própria sociedade, né? Sim. Bom, e para finalizar praticamente, quais são as 5 qualidades de uma mulher virtuosa dentro do lar? Eu vou falar, são várias, né? A de Deus é muito rica e traz muitos direcionamentos para a gente. Mas, para mim, que sou explosiva, sou fogo, silenciosa. Primeiro ponto é falar somente o necessário. Se eu posso resolver sem falar, eu resolvo. E aí, tem uma frase que eu não lembro onde que eu li. Talvez foi meu marido que fala, que é just do it. Just do it. Apenas faça. Então eu vou lá e faço, sem reclamar, sem murmurar. Porque também, quando a gente começa a murmurar, é um círculo vicioso da reclamação. Então, eu luto para não dar a primeira reclamação do dia, porque senão é uma bola de neve. A mulher precisa ser cuidadora, atenciosa, no sentido, gente, vocês não têm noção o quanto que o comportamento da minha filha mudou depois que eu passei a me preocupar mais com a organização da casa. Eu passei a cuidar melhor, né? Eu passei a fazer esse curso do Faileiro para me arrumar, que está me fazendo dominar melhor os processos aqui da minha casa. Então, ela precisa se cuidar, ela precisa ter atenção, ele precisa ser aquela que dá o ar de lar à casa. E principalmente, e até os filhos percebem isso. Enquanto que a Maria está mais tendenciosa a obedecer por causa dessa questão da ordem. Então, tem outro ponto muito importante. Intercessora. A mulher, quando ela chega no ponto que não dá para falar mais, não tem que ser falado, ela precisa então continuar presente e intercedendo. Intercedendo porque Deus escuta. Ela precisa estar comprometida com a educação, com a sua própria educação, a educação dos filhos. Ela precisa estar de olho na educação que é gerada, que é oferecida para os filhos. Ela precisa ser uma mulher casta, uma mulher que se vista de forma modesta, ela precisa ser uma mulher aí que atraia talvez o olhar dos homens como essa mulher é diferente, no sentido de se comportar como uma mulher diferente. Mas o corpo dela precisa estar bem cuidado, os pensamentos dela precisam estar bem cuidados, porque não existe a castidade só, né, antes de casar. Depois de casar, e talvez mais difícil. Porque, na verdade, a castidade é uma forma de
prevenção contra o pecado, né? Então, quando a mulher, ou até mesmo o homem, né, se coloca muito, se expõe muito, ela se expõe de uma forma, indiretamente, eles estão levando o outro a pecar. Tem um padre exorcista, não sei se algumas pessoas conhecem, o padre Gabriel Amor, alguma coisa assim, o nome dele, não sei como isso é. Discípulo direto de Padre Pio, vamos dizer assim. Já fez mais de 70 mil exorcismos, né? E ele era um exorcista do Vaticano. Né? O padre, ele um dia, num dos exorcismos, ele perguntou, né? Por que mesmo ele fazendo 70 mil exorcismos, hein? Por que não se encontra muitos exorcismos hoje em dia? E aí ele responde. O demônio falou assim. Primeiramente ele fala, aquela lá, que está se referindo a Maria, a Santíssima, aquela lá está me obrigando a dizer que nós preferimos 100%, desculpa, um pecador do que 100 processos. Olha só essa frase. Nós preferimos um pecador do que 100 processos. Porque o pecador, ele leva os outros a pecar. Então, isso é muito interessante quando a pessoa se coloca, se expõe de uma maneira, uma mulher se coloca com uma roupa decotada, justa ou curta, ou o homem, né, com roupa justa, mostrando um tanquinho de lavar de 12 quilos, né, e tudo, está estimulando o outro a pecar. Então, a castidade tem que ser preservada na modéstia também. Então, temos que levar isso. Eu queria pedir licença para responder o questionamento da Carol, até da irmã do Hudson, perguntou assim, ela tem que se calar mesmo estando certa? Aí entra a diferença entre submissão e omissão. A omissão é um pecado. Se ela está certa, não vai se calar. Porque o relacionamento, vive a base dele no diálogo. Né? Se ela está certa, ela vai escutar e vai conversar com a Maria de forma dócil. Né? Se é algo aí que uma situação uma situação bem difícil aí, como eu disse, faz lá o jantarzinho. Escolhe uma boa camisola, Cria uma um boa clima, cria um música. ambiente. No outro dia de manhã conversa com ele. No outro dia, quando o marido está ali, ó, o terreno está fértil ali, vai acolher o que você disse de forma boa, ele não vai julgar tudo que você disser contra você. Aí você vai falar. Se você achar que ainda é algo muito sério, eu preciso arrumar uma outra forma, reza, pede a Deus de uma outra forma de colocar. Sem brigar. Sem querer se colocar como eu sou a dona da razão. E aí, nossa, depois disso tudo, não consegui convencer meu marido. Vai acabar o casamento? O que você vai fazer? Você vai acreditar que você vai silenciar, vai rezar, vai entregar aquela situação para Deus e vai se mortificar no sentido de que o seu sofrimento, Deus vai ver e vai te honrar e ele vai chegar onde as suas palavras e as suas ações vão chegar. Porque de um jeito ou de outro, você brigando ou você sendo dócil, se ele tinha, né? Se você fez tudo isso, criou um clima e tal, e ele não se mudou, não mudou porque não iria mudar de qualquer jeito. Então, o que você faz? Acredita que Deus vai honrar a sua mortificação ali. Você não vai desonrar o seu marido. Você vai silenciar. Deixa claro para ele a sua posição, mas quem bate o martelo aí. Cai muito no que muito se diz, né? A mulher assim, pescoço sua mão e cabeça. Então, do seu jeitinho você vai conseguir levar. Agora, se ainda assim não der, Deus vai ver a sua modificação. Mas é com jeito, com calma. Com certeza de que a discussão, a briga não vai adiantar.
É importante, né, por isso que nós falamos, né, uma qualidade ser silenciosa, a importância da qualidade da mulher que ora, ou seja, a mulher que ora, ela realmente ela pode alcançar o coração de Deus na medida que eu tenho um coração, eu consigo alcançar e satisfazer o coração de Deus. Tipo, Deus me olha e está satisfeito comigo. Então, quando estou nessa intimidade, eu consigo. Não tem ruídos, né, entre a minha ligação com Deus, não tem ruídos, né? Ela é mais direta. Então primeiro eu preciso aqui, ó, mudar o meu coração. Porque quando eu mudo um coração para alcançar o coração de Deus, então para chegar no meu próximo, é muito mais fácil. Se eu quiser depender somente das minhas forças, eu não vou conseguir mudar essa cabeça. E ela é na minha. Entendeu? Agora, se eu começo com minhas atitudes, me mudar para agradar mais ao coração de Deus, eu tenho uma força muito maior que pode chegar e convencer essa menina. E ela me convencer de certas coisas. Muita gente tem utilizado o temperamento, a personalidade como uma âncora. Mas para mim é muito fácil escolher ter razão sempre. E na maioria das vezes, tipo assim, lá vem eu de novo, né? Tenho razão. Mas o nosso desafio é escolher ser feliz, gente. Essa pergunta, né? Você quer ter ter razão ou ser feliz? Gente, muito se escolhe ser feliz com uma facilidade. Nossa Senhora! Eu preciso. No final, não vou morrer de câncer, né? Não. Eu preciso aprender a escolher ser feliz. Eu preciso, porque é o chamado da mulher aí. Nem sempre a gente tem razão no final. É verdade. Gente, nós vamos chegando ao fim, 57 minutos. Nossa, conseguimos concluir aí com muito conteúdo. Como vocês estão percebendo, nós estamos lançando um livro. Nós nem falamos do livro. O livro Método F10, Salvando Casamentos. Esse conteúdo que nós colocamos é extra conteúdo, não é um conteúdo que está lá, mas é um conteúdo que vale muito a pena acessar e adquirir. E você vai salvar o teu casamento com simples atitudes. Trabalhando a espiritualidade, aquilo que eu falei, você buscar a Deus, como buscá-lo, como agradá-lo, e depois partindo para a prática, como que eu posso trabalhar no meu casamento, utilizando 10 ferramentas interessantes que vai trabalhar o teu casamento, deixar ele, como diz o ditado, tinindo, né? Deixar ele na agulha para o nível, para elevar o seu nível, o nível do seu relacionamento. Então, se você quer adquirir, nós estamos com uma semana promocional de lançamento. É só você digitar método F10 no www.métodov10.com/vendas. Lá você vai adquirir o livro, tá? Inclusive vou até colocar aqui no Facebook www.métodov10.com/vendas. Aqui no Facebook, depois vocês do Instagram, vai lá no Facebook. No nosso perfil, né? Olha o nosso perfil, né? Você vai no nosso perfil, tem um link lá, só se clicar no método F10/vendas e você vai cair diretamente na página de vendas. Tá? Hoje à noite temos mais um vídeo. Esse vídeo será com o tema O Esposo aos Moldes de Cristo. Nessa aí a Patrícia vai estar com a gente. Nossa, foi muito bom ter ela ao meu lado aqui. Mas essa aí agora é um papo de homem para homem. Então, se você tem um seu esposo aí, você chama ele para essa conversa. Vamos sentar aqui, ó. Um papo de homem para homem. O esposo aos moldes de Cristo. Isso é muito importante. Nós vamos aprender, a exemplo de Cristo, como tratar uma esposa verdadeira. Ok? Então, acesse também métodof10.com para você ter a lista dos outros vídeos. Um abraço, fique com Deus. Shalom. Fui. Feliz ali, meu amor. Meu filho Liz aqui.